Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do MetaCast. Está começando mais um episódio do podcast favorito de todo mundo, o MetaCast. No episódio de hoje, nós vamos falar especialmente sobre um conto, né? Vamos discutir aqui sobre o conto de Isaac Asimov, o conto A Última Pergunta. Eu sou o Jaderson e eu não tenho mais nada para falar porque eu não pensei. Então pode continuar aí se apresentando. Excelente. Então, mais uma vez aqui com vocês, Guilherme, co-host aqui já do podcast. E a proposta de hoje é justamente essa. A gente discutir um pouco sobre um conto aqui do Asimov e também, quem sabe, ir mais além, discutir sobre um vídeo e tal. Exatamente. A gente está aqui com dois convidados hoje que, né, Isso. dependendo do quanto que eles gostarem disso, podem participar mais vezes e se tornarem também co-apresentadores aqui. A gente está aqui com o Christian e o Antônio, né? Vou pedir para eles se apresentarem e aí cada um se apresenta como prefere ser chamado melhor, enfim. Então, estou aí participando também. É um prazer participar, eu vou agradecer pelo convite. Antes apenas um fã do canal e agora também estou participando do canal. Bem bacana isso. E então, quem não me conhece, eu sou o Christian. Para quem já me conhece, eu sou o Christian também, o nome é o mesmo, tá? E eu vou debater um pouco sobre o texto. Vamos ver o que vai dar essa conversa. Oi, eu sou o Antônio. Para mim é um convite inenarrável estar aqui. E achei estranho o nome do podcast, né? Metacast. É meta. É pornográfico o negócio? A intenção é ser meta. Dobra a meta daí. Isso. Isso, tá. exatamente. Nada pornográfico, então. Não. Ah, tá. Então, a parte pornográfica a gente corta essa parte. É perigoso isso. De qualquer modo, eu sou Antônio. Fui convidado, sei lá eu como, para estar aqui presente e vamos ver o que vai dar essa conversa de hoje. Bom, esse episódio aqui a gente vai estar fazendo num formato um pouco diferente, né, dos outros. A gente vai estar seguindo um texto prévio, né, para discussão, né. Não serão poupados então spoilers desse desenvolvimento do texto, do que acontece. E então, se você nunca leu ou se você prefere ler ele por conta própria, eu recomendo que você vá ler ele agora. Tem ali, vai estar na descrição o link. 14 páginas, não dá mais que 20 minutos de leitura. É absurdamente brilhante, a gente tem muita coisa para falar sobre ele. Também, caso você não se importe em acompanhar a nossa discussão aqui e ir lendo, você pode ir lendo ele enquanto a gente vai falando, porque a gente dividiu meio que o episódio em partes, né? São mais ou menos 6 partes do conto, a gente dividiu em 6 partes também o episódio para discutindo cada uma delas, né? Então você pode ler uma parte, voltar aqui e escutar, faz como você quiser, né? O importante é você continuar aqui com a gente. Eu quero agradecer também a presença dos dois aí, do Antônio e do Christian, né? Antes de qualquer coisa. Eu quero agradecer também a sugestão, que tem uma pessoa que deu uma sugestão para esse vídeo aqui, para esse podcast. Na verdade, foi o Marlon. O Christian conhece o Marlon, provavelmente o Antônio conhece o Marlon. Sim, claro. Conheço há alguns anos. Há alguns tempos, O Marlon existe ainda? Existe. O Marlon que fazia física com nós, entrou na mesma turma que eu, que o Christian, né? Infelizmente não sobreviveu no barco, mas ele mandou a sugestão, ele mandou a sugestão desse vídeo, ele disse lá no comentário, seria interessante fazer um vídeo sobre esse conto do Asimov. Aí eu pensei, um vídeo ia ser difícil, né? Porque meio que não tem muito o que tu falar sobre um conto num vídeo, né? Mais legal tu trazer para debate. E aí, como surgiu o podcast, eu achei legal trazer para podcast, né? Volta para nós, Marlon. Porra, é verdade. Marlon, eu tô indo sozinho para Rio do Sul agora toda vez. Eu sempre ia contigo conversando. Agora não dá mais, pô. Tá ligado? A gente tá falando isso e o cara nem tá ouvindo, né? Mas eu espero que... Já pensou? Não, a gente vai ter que ouvir porque a gente vai falar para ele que ele tá sendo citado. Bom, a gente vai prender ele numa cadeira, enfiar um fone de ouvido na orelha dele e ele vai ouvir esse negócio. Laranja mecânica. Sei. Exatamente. A gente vai falar aqui, então, sobre o conto A Última Pergunta de Isaac Asimov. E primeiro de tudo, eu acho que é interessante eu trazer algumas notas sobre quem foi esse autor, né? Isaac Asimov. Aí o Guilherme, o Antônio, o Christian, se tiverem coisas a acrescentar. Bom, o Asimov, ele nasceu na Rússia,
né? Foi para os Estados Unidos aos 4 anos e cresceu como americano, né? Basicamente, eu acho que até não cheguei a ver isso, mas ele se naturalizou, né? Ele é doutor em química, né? E foi um dos grandes Em bioquímica. bioquímica, PhD em bioquímica, eu acho que ele foi professor de bioquímica, algo assim. E ele foi um dos grandes nomes da ficção, se não o maior nome da ficção científica do século XX e talvez dos últimos, desde que a ficção científica surgiu, esse cara aí, ele é absurdamente um nome grande, né? Dentre os feitos desse cara, que eu acabei relembrando quando eu fui pesquisar sobre ele cunhou, né? Não simplesmente pegou o termo, mas ele cunhou o termo robótica em um dos seus contos. Então, tudo que nós conhecemos hoje em dia como robótica, o nome robô, a palavra em si, foi cunhado por esse cara. Isso eu achei um absurdo. E também ele definiu aquilo que hoje em dia, bom, é um pouco controverso, eu acho que eu pedi até para vocês comentarem mais sobre, se tiverem pesquisado, sobre as 3 leis da robótica, né? Que ele definiu as 3 leis, e elas meio que, de certo ponto, foram levadas muito a sério para definir o que seriam robôs, o que seriam máquinas, né? Trabalhando em função da humanidade. Não sei se alguém quer falar sobre isso. Não, é que a única coisa. É nada a respeito, na verdade, porque a única coisa que eu tenho a comentar sobre isso é. Que eu sei de robô é. Sei lá. É teste de Turing. E é isso, limita isso. Acabou. Tá, teste de Turing. Então, os dados pessoais dele aqui, o pai dele veio para os Estados Unidos e abriu uma loja de doces. E eles vendiam revistas e gibis nessa loja. E ele começava a ler avidamente aquilo. E aos 11 anos ele escreveu o primeiro conto dele. Porra! E com 19 ele conseguiu vender o primeiro conto dele. Porra. Então, ele depois entrou para as Forças Armadas, não gostava disso, voltou. Terminou o PhD dele, se não me engano, em 58. E ele era docente e escritor. Ele entrou para a faculdade de medicina para lecionar bioquímica, mas ao mesmo tempo ele estava escrevendo os textos dele. E ele acabou largando a docência. Ele lecionava quase que exclusivamente para o curso de medicina para continuar escrevendo textos. Durante a vida dele toda, ele produziu mais de 500 textos, cartas, livros e afins. E ele foi membro da Sociedade sobre Sherlock Holmes. Ele foi membro e vice-presidente do Mensa, que é uma organização para pessoas que têm QI muito elevado. Ele estava bem próximo do criador do Star Trek, inclusive ele leva crédito nisso. Enfim, ele é um cara genial, fantástico. Tudo que ele queria escrever, ele lia muito sobre e depois escrevia, transformava aquilo num livro e num texto e publicava. Eu acho que o mais expoente quanto ao Asimov é o fato de ele ter realmente vivido e escrito tanto, e o tanto que ele escreveu foi o quão atual ainda são as coisas que ele escreveu, no sentido de ele ter conseguido prever muita coisa e criar muita moda, digamos assim, né? Tem livro dele que já virou filme bastante conhecido, né? Eu, Robô é um deles. Sim. O Homem Bicentenário é um outro livro, um outro filme baseado no livro dele. E talvez o mais conhecido seja a trilogia da Fundação também. Sim, a trilogia Fundação é algo que eu acho que até eu estava já comentando com o Guilherme para a gente trazer aqui para conseguir conversar sobre. Para talvez um livro por vez ou um capítulo por vez, né? Porque é realmente fantástico a trilogia. Eu já li ela, o Guilherme vai ler agora também. Enfim, muita coisa sobre esse cara. E é isso aí que a gente tinha para falar do Asimov. Agora vamos falar especificamente sobre o conto. Bom, então falando agora que a gente já apresentou você, ouvinte, para o Asimov, né? Se você não conhecia esse cara genial que escreveu o conto que a gente vai falar, vamos agora começar a discutir, né, a primeira parte do conto, que, bom, para a gente só se situar, né, esse conto ele é dividido em várias partes que vai contando diferentes
épocas, né, dos acontecimentos que acontecem na história, né? Ele vai se passando um tempo. Vocês que nunca leram, se você nunca leu, você vai entender conforme a gente vai indo. A primeira parte se passa em 21 de maio de 2061, né, quando pela primeira vez a tal última pergunta foi feita, meio que de brincadeira, né, quando aqui diz no texto, quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz, como resultado de uma aposta de $5 movida a álcool, né, por meio dos dois primeiros personagens que aparecem e que são utilizados para narrar essa primeira parte da história, que são o Alexander Adel e o Bertram Lupov, dois fiéis assistentes de Multivac. Multivac, a gente já vai começar a falar sobre quem que é Multivac, o que tem para falar sobre nessa primeira parte. Ele quase acerta o dia da física, né? O dia da física é dia 19 de maio. Olha Os só. Os caras fizeram a pergunta dia 21 de maio, 2 dias depois. Exatamente. E o texto foi publicado em 1956. Só para o pessoal ter uma noção, esse foi o ano que nasceu o ator Tom Hanks. E enfatizando que o Tom Hanks, ele aparece em nenhum dos filmes, baseado nas obras do Asimov. O que faz total sentido. Exatamente. Bela contribuição. O importante é a gente trazer informação. Exatamente. Bom, eu acho que a gente pode então começar. Assim, você ouvinte, para a gente deixar bem claro, é importante você ouvinte já ter lido essa primeira parte aqui, porque a gente vai falar sobre ela. É isso aí. Só para a gente não cair em nenhum tipo de problema com o cara que está ouvindo e depois tomar um spoiler e reclamar. Christian, claro. Começa aí, vai. Tu que tem coisas a falar, fala aí. Então, nessa altura que é colocada no texto, 2061, fala de um computador que é gigantesco, tem alguns quilômetros de comprimento e tudo mais, e que processa toda a informação que tem no mundo. E aí eu fiquei pensando, a gente, 2020, com a tecnologia que a gente tem, e aí eu penso como a gente está disso. Então eu, que sou usuário de armazenamento em nuvem, eu tenho meus dados armazenados no computador em um outro país, ou sei lá onde é que está, nem sei onde está armazenado essas informações. E aí, será que a gente não está caminhando para essa coisa de unificar todo o processamento de dados para um computador só, localizado em um lugar específico, que faz tudo para o mundo inteiro? Eu acho que a gente não está tão longe disso, porque até um tempo a gente via cada um tinha celular, computador e vários equipamentos que faziam processamento de forma independente. A partir do momento que a internet fica muito mais potente, a gente vê essa coisa de centralizar. Não tem um serviço, eu não sei se é da Google, qual que é. A gente está fazendo propaganda aqui para eles e depois já é só tu pedir paga nós. A verba para eles. Eles mandam. Ah, eles mandam, legal. Sim. Então, não tem um serviço que a gente pode jogar um jogo que a gente queira jogar a partir de um Chromecast, uma coisinha bem tosca, e eu consigo jogar sem baixar o jogo, mas só pela internet. Eu já ouvi falar disso aí. Já tem um projeto, então, o projeto Stadia, acho que é. Isso. Então esse processamento ele está sendo feito em um computador, em um outro lugar que não é na minha casa. Então eu acho que a gente não está tão longe dessa... Claro, demora muito ainda, mas a gente está caminhando para essa realidade que é colocada aqui no texto, né? Pelo menos nessa primeira parte. Vocês acham também isso? O que eu acho interessante ali... Os dois. Ao mesmo tempo. Claro. Deve ser muito interessante que os dois falam. Não, é que ele falou sobre capacidade de computadores e tal, e não sei se vocês conhecem a tal da lei de Moore, que é uma lei no qual o processamento dobra Moore, ou More, enfim, mas a pronúncia certa é Moore. Eu não conheço por esse nome. Porque o processamento dobra a cada mais ou menos 2 meses. 2 anos. E a gente está chegando no limite, porque, como todos sabem, eu acho, computadores basicamente, e principalmente processadores, basicamente é um conjunto gigantesco de transistores. E esses transistores, eles estão cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores. E já está chegando em um ponto que eles estão tão pequenos que as próprias leis físicas não permitem que eles fiquem menores do que eles estão, do que a gente está chegando, na verdade. Então a tendência está sendo trabalhado átomo por átomo. Isso. E o processamento paralelo nos computadores pessoais agora e até em celular, que hoje já
8 cores ou mais, é justamente para tentar manter a lei de Moore existindo, de dobrar o processamento a cada 2 anos. Interessante e legal que ele indiretamente fala que a gente está vivendo na Idade das Trevas, porque ele diz que o Multivac foi um dos primeiros passos dados em direção à luz. Se a gente está indo em direção à luz é porque a gente estava nas trevas, né? Sim. E esse Multivac é um computador tão enorme, tão sofisticado que é humanamente impossível alguém entender todo o funcionamento nos pormenores dele. Então, que os personagens são ali, na verdade, são usuários de computadores. Basicamente, como a maioria da população está usando hoje, WhatsApp, Facebook e telefones, ligações, por aí vai, são usuários que não sabem como a caixa preta por trás funciona. Mais ou menos isso que ele está tentando apresentar no conto, de que a complexidade é tanta que não dá para a gente saber como funciona. E, diferentemente de hoje, que muitas pessoas não têm vontade ou interesse de querer saber como funciona, ele diz que é impossível uma pessoa saber sozinha como aquilo funciona. Os dois só sabiam o quanto é humanamente possível saber sobre. Fora isso. Exatamente. E esse Multivac, ele conseguiu fazer os cálculos para levar as pessoas até a Lua, que na época não se tinha chego à Lua ainda, até Marte e até Vênus. E não poderia, pelos cálculos que ele pôde fornecer para a humanidade, não teria energia suficiente com carvão e urânio, que são limitados, para poder levar a outros lugares. Isso eu acho que é a parte do que ele resolve de levar a humanidade para a luz, né? Esse é o primeiro problema resolvido, que é a oportunidade de levar a humanidade a outros lugares. Esse luz ali até pode ser entendido também como o Sol, porque a pergunta foi feita dia 21 de maio. Uma semana antes, dia 14 de maio, eles conseguiram tirar energia do Sol em escala planetária. E aí a energia que a humanidade conseguia tirar do urânio e do carvão começa a se tornar irrelevante. Simplesmente, carvão e urânio, esquece. Vamos se preocupar só com energia solar agora. Interessante, porque a gente tem até aquela escala de Kardashev, não sei se já viram falar. Acho que todo mundo deve ter caído nessa escala quando pesquisou sobre. Ela é a melhor escala. Fala aí. Caso, então, que basicamente a gente, nesse conto, então, a humanidade partiu de uma civilização de tipo 1 para tipo 2, não de tipo 2, mas planejando ir para uma civilização de tipo 2, porque tá aproveitando já a energia solar. Eu não sei o que é essa escala. Oi? Eu ia contextualizar a escala. A escala de Kardashev, ela é uma escala proposta por Kardashev, e aí eu achei um negócio muito interessante, assim, tipo, porque esse conto, ele, como o Guilherme falou, ele vai levar vai apresentar essa ideia, né, ou vai remeter a essa ideia da humanidade, passando por essas escalas. Só que o conto é de 1956, e a escala foi proposta em 1964. 8 anos, 6 anos, 7, 8, sei lá, não sei fazer matemática. 8 anos depois do conto ter sido publicado. Então, o conto veio antes das escalas, mas ele já falava sobre as escalas. O que são as escalas? Matemática, eu vou para o português. Soletre Kardashev. 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 O que são essas escalas de civilização? Elas têm o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é uma sociedade capaz de usufruir de toda a energia que o seu planeta tem a oferecer, que é o que a humanidade está rumando hoje em dia, né? Que ela vai conseguir... Só uma pequena curiosidade, atualmente, se fosse para nos pôr em uma escala, a gente estaria numa escala do tipo 0.8, mais ou menos. Boa. Sim, porque o tipo 1 seria 100% da energia da Terra é utilizada pela humanidade. Né? A gente está tipo, em 80%, de acordo com o Guilherme, ele pode ter tirado essa informação de um lugar bem obscuro. Então, essa é a sociedade tipo 1, e a sociedade escala tipo 2 seria a sociedade que usa toda a energia da estrela
onde ela está localizada. Então, a humanidade passaria desse ponto de onde não tem mais como tirar energia da Terra e vai passar a usar toda a energia do Sol, né? E é justamente isso que se passa na primeira parte do conto, né? A humanidade saindo da escala 1 em direção à escala 2. Só também outra curiosidade que eu anotei aqui, quando o Kardashev propôs essa escala, ele supôs que se a humanidade passasse a aumentar 1% da potência consumida todo ano, né? Ou seja, cada ano ela consumisse 1% a mais da energia que ela consumia no ano anterior. Em 3.200 anos a gente estaria necessitando da energia do Sol, e em 5.800 anos a gente estaria necessitando da energia da galáxia, que é a civilização tipo 3, né, que não só obstante da sua estrela, passa a utilizar de todas as estrelas que compõem a sua galáxia para sobreviver. Isso é spoiler? Não, a gente só está falando da civilização de tipo 3, por enquanto. Coisa legal também que eu tinha para anotar aqui quando eu estava falando do computador, o Antônio falou que esse computador é do tipo tão potente, tão difícil, né, de se entender, né, que é humanamente impossível. Só para deixar um comentário quanto a isso, de certa forma, é um artifício do roteiro que o Asimov usa para meio que poder fazer o computador fazer qualquer coisa, né? Então, teoricamente, como é que o computador fez isso? Não, o ser humano não consegue entender, ele fez, né? Também é um bom artifício que ele vai usar aqui, porque depois o computador faz certas coisas que... Tem uma coisa que eu achei legal, que ali fala que o homem vai ter chegado já na Lua, Marte e Vênus, né? E isso em 2061. Ou seja, antes da gente morrer, provavelmente a gente vai ver os caras chegando nos planetas. Isso ia ser muito legal. E eu gostaria de estar vivo para ver isso. Isso não está muito distante, eu diria. O Matt Damon já teve em Marte. E perdido. Não, ele foi deixado para trás. O pessoal não gostou dele. Exatamente. É até interessante que botou Marte e Vênus, porque um é um planeta mais próximo do Sol, outro imediatamente mais longe do Sol em relação à Terra, e eles estão bem próximos do que eles consideram a zona habitável, né? Acho que até a ideia seria ir para Marte, porque está um pouquinho mais longe da Terra. A hora que o Sol começar a expandir e ficar muito quente aqui na Terra, a gente consegue ficar de boa lá em Marte. Se a gente conseguir aquela história de terraformar, né, que eles falam de transformar a Terra em Marte, eu vou. Bom, por mim, né? Se tiver bom para viver. Se tiver água e tiver... Cara, se tiver açaí lá, eu vou. É isso aí. Eu tava procurando uma coisa boa que eu não posso viver sem, com certeza é açaí. Café. Água tem um copo aqui. Quanto a Vênus, também é interessante, porque eu acho que nessa época não se sabia muito bem sobre Vênus. O Sagan também foi um grande defensor, um cara que acreditava muito, pelo menos, né? Ele não era do tipo que queria defender o cara com religião agora. É o quê? É o cara com religião agora. A religião, o Saganismo. Não, o Sagan, ele tinha muitas ideias de que talvez Vênus pudesse ser tão habitável quanto a Terra, né? E naquela época realmente não se sabia nada sobre Vênus. Hoje em dia sabe-se que aquela porra é um inferno, né? Mas não tem aquela história de montar uma estação espacial, só que na atmosfera de Vênus, como se fosse um dirigível. Porque, a pressão atmosférica de Vênus na superfície chega a ser 92 vezes o da Terra. Então a gente conseguiria fazer uma estação espacial que ficaria flutuando em Vênus, sem ser tão grande quanto um dirigível aqui na Terra. Então, quando eu li, eu percebi que ideia maluca, mas pensando bem, faria todo sentido. Toda ideia maluca faz sentido. Sim. É por isso que a gente está discutindo isso aqui. Pela proposta do conto, foi quase isso que aconteceu aqui na Terra, né? Eles esticaram um cabo para uma estação espacial internacional, uma coisa do tipo, que fica captando energia do Sol, né? Exatamente. Para contextualizar aí, caso alguém esteja assistindo e não tenha lido, né, o que aconteceu ali, né, para a Terra, para a civilização humana sair do tipo 1 e passar para o tipo 2, onde começa a receber energia do Sol, o Multivac foi o grande computador que descobriu como fazer para tirar a energia do Sol para os seres humanos. E aí colocou-se, se eu não me engano, foi uma estação entre a Terra, no ponto médio entre a Terra e a Lua. Isso. Exatamente. Que fornecia a energia do Sol para a Terra.
Exatamente. Tem até a data isso, dia 14 de maio. 14 E aí, de uma março. semana depois, a pergunta é feita. Então, no conto, fala o seguinte, que os dois usuários do computador ficaram dando entrevista, né? O computador faz todo o trabalho, faz um negócio fantástico, e os dois usuários burros que vão responder as perguntas, são os assessores ali, o Aspone. E os caras ficaram praticamente uma semana dando entrevista, e de repente eles, não, agora vamos relaxar um pouco, já falamos tudo que tinha para falar, vamos procurar um desse negócio aqui, vamos encher a cara. E lá a pergunta é feita. Tanto que eles nem lembram do dia, né? Eles nem lembram do dia. Eles estavam dois usuários, burro, bêbado, fazendo pergunta idiota. Na verdade, até porque nesse contexto ele só um bêbado para parar para pensar na pergunta e dar tanta importância para algo como o infinito, ou para sempre, ou a eternidade. Né? Porque eu deixei até anotado aqui algumas coisas, tipo, esse conto só existe, ou ele só vai ser possível se houverem seres humanos chatos o suficiente para questionarem a noção de infinito. Né? Vocês estão falando de mim? Pois é, então, eu também me senti um pouco ofendido, porque como eu falei pro Jaderson eu já tinha pensado nessa hipótese antes. Eu não me senti ofendido, eu só entendi o chato. Exatamente. Eu não queria dizer, mas já que tu entendeu. Somos todos nós. Queimou, né? Todos nós, exatamente. Até você viu. Pô, mais uma coisa aí que eu percebi dessa primeira parte é que o cara fala que depois que é obtida energia a partir do Sol, essa parte de usar carvão e a fissão do átomo é deixada de lado. Aí eu fiquei pensando, então quer dizer que em 2061 não vai funcionar o CERN, ou seja, a nossa primeira usina de fusão nuclear? CERN não, como é que é o nome? É o ITER. O ITER. Ah, eu não conheço. O ITER acho que é o experimento mais caro da história da humanidade. Caraca. Ele tá em construção e vai ser a nossa primeira usina de fusão nuclear. Ian, informação. Fala mais sobre isso que eu não sei. É meio que fica por aí mesmo a informação que eu tenho, tá? Não, então. É importante. Eu tenho um pouquinho mais. Já se estuda fusão nuclear já faz algum tempo. E agora, esse ITER, né? Eu não sei o nome. Isso. É o ITER. Isso. Chegou-se num ponto onde, digamos que a energia necessária para manter ele operante, digamos que é a mesma que ele devolve, ou seja, tá elas por elas. Antes a gente tinha que, digamos que a energia que a gente usava para manter ele operacional e funcionar, enfim, fazer ele ligar, digamos assim, era Sim. maior do que a energia que voltava, que ele fornecia. Hoje tá elas por elas. Acredita-se que daqui a alguns anos esse saldo vai ser positivo. É que tem aquela dificuldade de manter a reação em cadeia de modo Exatamente. controlado, né? Por exemplo, eu lembro, não sei se ainda é o atual recorde, faz tempo que eu pesquisei, que a China conseguia manter a fusão nuclear por mais ou menos 40 segundos. Então é pouco tempo para a gente ter uma geração de energia que seja suficiente para dar a ignição ali da reação e conseguir ter mais energia gerada do que o que foi aplicada. Os caras estão fazendo um mini sol aqui na Terra. Basicamente isso. Sim. Boa ideia. Eu acho que esse, na verdade, é o primeiro passo, né? Para tu chegar aí começar a captar a energia equivalente, porque não necessariamente tu precisa retirar a energia da tua estrela na civilização do tipo 2. Tu precisa usar a energia igual à energia que a tua estrela produz. Talvez seja um pouco inviável ou impossível, de fato, tu ir tirar a energia do Sol. A não ser que a gente construa um multivac, para dizer como é que faz. Então, talvez a gente está caminhando meio que para uma escassez de energia vindo de combustíveis fósseis, né? Então, já tem previsões, até da própria Exxon, que é uma das maiores petrolíferas do mundo, de que mesmo que se mantenha as descobertas de novos poços de petróleo por todo o mundo, ali por 2050 até 2100, todo o petróleo do mundo e tudo que provém dele vai acabar. Isso aí é basicamente sobre isso que o conto... Essa é a problemática inicial do conto, né? É tipo, não tem mais energia na Terra, como que a gente vai superar isso? Talvez no passado alguém disse, né? Tem carvão suficiente aqui, a gente vai poder usar por um tempo infinito. Não. Bem isso. Aí tem outro cara que diz, olha, tem um urânio aqui, a gente pode enriquecer, fazer usina nuclear, vai usar por um tempo infinito. Não. E aí vem o cara e diz, olha, a gente pode tirar a energia do Sol por um tempo infinito. E aí segue o conto. Exatamente. O conto, né, ele
ele começa de fato ali quando o cara ele diz, né, que já que o ser humano agora consegue tirar a energia do sol, nós teremos toda a energia que nós poderíamos um dia precisar para sempre e eternamente. Aí o segundo bêbado diz, eternamente não, né, exatamente. E aí que começa as questões, né? Porque eu queria até trazer talvez a questão do infinito, porque na física, pelo menos, eu sei que é mais, que aparece mais quando ele tá lá no eletromagnetismo, que tu trabalha com fio infinito, tu trabalha com plano infinito, com tudo infinito, ou até mesmo antes, lá na gravitação, tu bota o corpo no infinito e tal. A gente se acostuma muito fácil a entender o infinito como algo, depois que tu tá estudando física ali, como algo que existe e que de fato nunca acaba, ou que tem um fim tão longe que a gente pode desprezar, né? É que tu só não aceita e só calcula, né? O cara não para pra pensar sobre. Ele é um número que não é um número, é assim que a gente pensa. Mas tu não pensa no que está por trás na filosofia do que aquilo representa. Sim. Porque se tu parar pra pensar, de fato, em alguns casos, ele vai... Vamos calcular o potencial. Tu leva essa carga no infinito e depois traz ela de lá. Cara, tu não chega no infinito. Exceto o Chuck Norris, né, que contou os números e chegou até o infinito. Boa. Não, Duas vezes. falando nisso, cabe um comentário aqui, né? Já que tu falou de contar números, tinha um cara fazendo uma live essa semana no Facebook contando os números até 1 bilhão. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ele deve ter parado no 2.500, né? Porque alguém Mas deve ter... alguém... não ganha. Mas não ganha do cara que fez a live dormindo no telhado de casa, né? do PS. Só para quem não se tocou que contar até 1 bilhão demora 32 anos. Só para deixar claro aqui. Quanto que é 1 bilhão? Cara, a gente tem a maioria tem essa incapacidade de não saber o quão grande que é 1 bilhão. Até 1 milhão mesmo. Ou de se satisfazer com, tipo, eu não sei, eu sei que é muito grande, eu nunca vou me importar com isso. Porque é o que o cara que disse que ia ter energia para sempre acabou falando, Isso. né? Ele, tem para sempre. Daí o outro diz, não é para sempre. Mas vai durar até a gente morrer, né? Bom, mas o carvão e o urânio também durariam. Não é eterno. O carvão e o urânio também durariam até a morte deles. E aí tem a parte filosófica, né? Tem o eterno, tem o infinito, e depois tem o filosófico prático da física, né? Ele acrescenta o termo entropia. Isso é. Esse termo que surgiu ali, eu acho que merece ser discutido. Isso dá um nó no cérebro do cara que sai as tripas, tudo, né? Não, se o cara já estudou um pouco de física, dá um nó. Mas se o cara também nunca estudou, ele vai pensar, entropia, beleza, o que é isso? Não sei. Né? Então, eu não sei ainda definir o que é entropia. É muito difícil para mim. Não sei. Tipo, eu até sei dizer, mais ou menos. Todo mundo acha que que já estudou um pouco de física tem uma noção de que entropia é o nível de desordem das coisas. Mas é meio que isso um pouco raso demais. Não Não é, não sei. De forma bem leiga, o que o pessoal da física usa para dizer que existe uma direção no universo. De forma bem simples é isso. E aí a pergunta que não quer calar é um bêbado perguntando pro computador, já que eles são usuários e não conseguem programar o computador, simplesmente pergunta e o computador dá a resposta, olha, dá para reverter a entropia do universo? Para a gente voltar a ter energia do Sol de forma infinita? O grande ponto o Sol não vai durar para sempre. Vai durar 10 bilhões de anos, isso é quase para sempre. Não é quase para sempre. Não é para sempre, é finito. Então, como que a gente poderia, né, impedir isso de acontecer? Essa é a primeira vez que essa pergunta é feita para o grande Multivac, né, se a entropia pode ser revertida. Né, ou seja, se a ordem dos eventos, como o Antônio falou, pode ser revertida. E se tem como, por exemplo, pegar de uma estrela, o Sol, que explodiu e virou uma anã branca, se tem como reconstruir ela a partir das cinzas do que já foi um Sol um dia, né? Uma coisa que me passou aqui quando eu li, e que também vai servir para todas as outras partes, é que em nenhum momento fala sobre guerra, vocês perceberam? Eles não falam que a humanidade teve alguma guerra, que morreu muita gente e tudo mais. Parece que lá no comecinho, quando fala que a humanidade foi em direção da luz, será que não é entendimento da população como um todo de que a guerra não é a saída, é paz e tudo mais?
É esse Isso é entendimento de que não adianta a gente fazer Ele guerra. nunca colocou a humanidade como sendo pessimista, sempre como otimista. Sim, Sempre a gente vai se dar bem, sempre a gente vai ter a gente vai ser altruísta, vai colaborar, nunca egoísta. Então, provavelmente não deve ter uma relação ali com guerras futuras por causa disso. Ou talvez, como esses fenômenos eles são independentes da guerra, né? Tipo, é independente, o Sol vai acabar, a gente vai acabar com a energia da Terra, o Sol vai acabar um dia, o universo vai morrer termicamente, então meio que as guerras para a história não fazem diferença. Se, tipo, um, um país entrou em guerra com o outro, uma parte da galáxia entrou em guerra com a outra, não faz diferença, né? Para a história. Então, talvez, né? Mas, claro, tem essa perspectiva das imóveis de não ser positivista, né? Pensar positivamente com a humanidade. Depois a pergunta, qual é a resposta que eles obtêm? A resposta, né, depois de pensar um pouquinho, né, a pergunta, primeiro, né, a pergunta abreviada que eles fazem é: a quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? E aí o Multivac, depois de mergulhar em silêncio, piscar as luzes e tal, imprime a resposta: dados insuficientes para a resposta significativa. Podemos partir para a parte 2, onde nós temos um salto gigantesco no tempo, que, deixa eu ver aqui, não sei se chega a falar quanto tempo, mais ou menos, em algum momento eu acho que fala quanto tempo passou. Bom, enfim, passou bastante tempo, depois de ver quanto tempo passou. Estamos lá com os nossos personagens, novos personagens, Gerrod, Gerrodinho, Gerrodete 1 e 2, viajando pelo espaço interestelar, né, pela paisagem estelar, e vendo ela se transformar no hiperespaço. Passou bastante tempo. Tanto tempo que a humanidade, né, passou a poder viajar pelas estrelas. O Multivac, que agora já não é mais chamado de Multivac, ele passa a ser chamado de só Microvac, cada um tem o seu, e aí eu acho que vira meio uma espécie de alusão, não alusão, é uma espécie de previsão quanto à existência de celulares, né? Tipo, se o Microvac é o computador que todo mundo usa, que responde as perguntas da humanidade, e aí de repente todo mundo passa a ter o seu, né? Isso seria o análogo que a gente tem hoje em dia, talvez, de um celular. Então, quanto à humanidade de viajar pelas estrelas, eu achei interessante, porque hoje em dia, pelo que a gente sabe de física, isso é basicamente impossível. Digamos que a gente. É bem provável que a gente consiga sair da nossa estrela mãe, que é o Sol. Então, Bem quanto provável. mais, então, bem provável. Agora, imagine, então, por exemplo, colonizar a galáxia toda, ou, porque, para quem não sabe, a estrela mais próxima, inclusive o nome da estrela é Próxima Centauri, e sim, físicos e astrônomos têm um senso de humor incrível. Está a 4 anos-luz daqui. Seria incrível se eles tivessem colocado o distante Centauri. Exatamente, a mais distante, né? Verdade. A Próxima Centauri está a 4 anos-luz. Ou seja, se você viajasse na velocidade da luz, você chegaria lá em 4 anos. A velocidade da luz é de 300 mil metros por segundo. O foguete. Hã? Milhões. Bilhões, isso. Milhões. Milhões, É exatamente. mais ainda. É muito mais, exatamente. E o foguete que acho que mais rápido que já criado pela humanidade, pelo que eu lembro, é o Saturn V, que é o Saturno V, que é justamente o foguete que é uma das missões espaciais ali da década de 70, mais ou menos. da Apollo, né? E isso, da Apollo, das missões da Apollo. E, cara, eu acho que, se eu não me engano, né, não chega a 1% da velocidade da luz. Eu não lembro a porcentagem exata, mas olha, a gente tá muito, mas muito longe de chegar. Sem contar que se a gente chegar na velocidade da luz, não tem como Isso. chegar exatamente, né? Tem como chegar o quanto perto a gente quiser, e aí a gente vai ter que lidar com um monte de questões relativísticas, que o tempo vai passar Isso, diferente esse é o para um, problema. vai passar diferente para outro. Ó, 40 mil quilômetros por hora, segundo o Antônio, que está numa pausa técnica. E aí vem uma referência a um filme, o Interestelar, né? Que Uhum. conta essa dificuldade. Sim, o Interestelar ele vai mostrar bem exatamente qual seria a consequência, né, de a humanidade poder viajar na velocidade da luz pelo espaço. Outra coisa que agora voltando ao conto, nesse conto ele o Asimov usa para fazer com que tudo seja possível, né? Ele pega
o microvac ou multivac, né, que vai diminuindo de tamanho, né? E ele diz que esse computador, vamos chamar de AC, né? Porque depois ele passa a ser chamado de AC. O AC, ele resolve o problema da viagem interestelar a partir da descoberta das viagens pelo hiperespaço. O hiperespaço meio que é uma coisa da ficção científica, não existe, eu acho que, nenhum precedente para o hiperespaço no universo, e meio que é um consenso, né, nas ficções científicas. Quase todas as ficções científicas usam esse hiperespaço para viagem. Tipo, vamos viajar pelo hiperespaço. O que é o hiperespaço? É um tipo de região do espaço, fora do tempo, onde as viagens podem ser realizadas mais rápido do que a velocidade da luz. É quase que um teletransporte. Então, aí é uma jogada. Ele usa o computador, que é a unidade suprema que nós, seres humanos, não entendemos, né, e não podemos entender, para colocar algo que a gente ainda não descobriu, né, que é a viagem pelo hiperespaço. Outra coisa que a gente pode perceber é que ali nessa segunda parte já começa a falar do superpovoamento, que é quando tem muita gente num planeta e que daí, graças à viagem entre um planeta e outro, as famílias podem ir aumentando e povoando outros planetas e assim por diante. Então já ali começa a falar do superpovoamento. A gente achando que a nossa Terra aqui já está com superpovoamento, nessa altura ali do texto, já a gente povoou totalmente a Terra, já não tem mais quase espaço, e já está povoando os outros planetas e de outras galáxias. Tem o Gerrod e a família ali dele, que é tudo Gerrod alguma coisa, né? Não termina com E, IN, ET, 1 e 2 e por aí vai. Eles estão chegando no planeta X23. Isso. Aí a esposa, a Gerrodine, diz que não vai se acostumar com aquilo lá. Essa mulher sempre não quer se acostumar com as coisas, né? E ele fala, olha, tu não é a pioneira, já tem mais de 1 milhão de pessoas lá. E os nossos bisnetos já vão ter que se preocupar em procurar outro lugar. Porque já vai estar cheio. Eu acho que nesse momento ali eles já começam a ter o problema de superpopulação devido à extensão da vida, né? Porque eu acho que, porque daí a gente já pode passar até para falar um pouco sobre a parte 3, porque não tem grande diferença. Na parte 3 ali é onde o ser humano passou a ser, de fato, venceu a morte, né? Se tu não quiser, tu não morre. Antes disso, ele ainda tá. Ele fala, né? Olha, os computadores não trabalham mais com os transistores, eles trabalham com válvulas moleculares. Essa parte das válvulas moleculares é interessante porque ele fala que foi feito um refinamento súbito, de que, tipo, do nada, o computador, primeiro ele era gigante, do tamanho de um planeta, e do nada ele virou do tamanho de uma nave, né? E que a gente vê que isso não foi assim que aconteceu, porque as coisas estão acontecendo, né? As coisas acontecem não de súbita, mas os computadores vão diminuindo, até que daqui a pouco as válvulas moleculares dele já vão ser mais realidade antes mesmo de a gente chegar no Sol, por exemplo, né? E eles, o pai e a mãe conversando ali na situação e de repente eles dizem, porque o Sol vai acabar também, a gente vai ter que ir para outro lugar. Aí uma das filhas fica meio desesperada ali, fica triste, e ele usa uma analogia no conto que é para tentar explicar para o leigo mais ou menos como funciona a entropia, né? Ele diz, olha, a entropia é um desgaste do universo. Aí a filha começa a entrar em chorinho e diz, tu não tinha um robozinho lá que acabou a pilha? Pensa só, os caras estão fazendo uma viagem pelo hiperespaço e tem um robô que acaba a pilha. Não faz sentido nenhum. Mas, enfim, tem um robô que acaba a pilha e ela tá trazendo um conceito que o pessoal entende. Um robô que tem pilha. Aí a filha pergunta, mas não dá para trocar a pilha como foi feito no meu robô? Olha, trocar uma estrela não é tão fácil assim. Ele tenta explicar. E... as estrelas são as do universo. Então, se tu acabar com as estrelas... Exatamente. Pensei nesse também do robô, o que eu achei interessante é que foi meio que um artifício, talvez, do autor, para justamente tentar meio que dar uma pincelada sobre o que é entropia, né? Já que pilha é um negócio meio que conhecido, já era conhecido na época, então tá aqui pilha e tal. Mas de fato, a minha primeira impressão também, eu achei estranho, porque, poxa, como assim? Os caras estão em uma viagem, indo pra outro planeta. Mas vai saber que esse robô aqui com essa pilha aí não são capazes, né? Verdade. Justo. Pedagogicamente está muito bom, né? Pedagogicamente está muito bom. A pilha representa fornecimento de energia, né? E se a gente
mais pilhas, se as pilhas estiverem todas desgastadas, ou seja, se todos os sóis acabarem, não tem mais o que fazer. E é interessante como ele termina essa segunda parte ali, dizendo que as filhas se assustam e tal. Então eu vou fazer a pergunta pro computador aqui, pro Microvac agora, né? E se tem como acender as estrelas novamente. E o final disso é quase um conto de terror, assim. Porque o computador imprime a resposta, o pai mostra a filha, tem uma resposta aqui, ó. E todo mundo vai dormir tranquilamente. Ele fala que quando chegar a hora, o Microvac vai tomar conta de tudo, pode deixar que ele toma a frente. E daí ele lê e vê dado insuficiente para resposta significativa, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. A mesma resposta, exatamente a mesma resposta que ele deu pro... Sim. Anteriormente. É engraçado porque isso até reflete um pouco da ciência, porque até assunto já do podcast passado, que comentei que a gente tem dois extremos, né? Que é os negacionistas e aquelas pessoas que botam muita fé, tipo, não acredito em ciência, e do outro lado, relaxa, a ciência vai resolver isso, não tem problema, não se preocupa com o aquecimento global, enfim, aqui tá mais um reflexo disso. Sim. Verdade. Eu acho que é engraçado também o fato de que o computador, talvez ele já estava esperando essa resposta, porque ali o computador foi meio que do nada ele já imprimiu a resposta, tipo, ele fez a pergunta e imprimiu, não teve tipo, o computador parou, pensou e tal, tipo, meio que ele já estava processando essa pergunta desde aquela época que os dois bêbados fizeram a pergunta para ele. Ele enfatizando também que é o mesmo computador que sofreu modificações dele mesmo, né? Ele vai se melhorando com o tempo. Isso eu acho que é um ponto legal, né? É o computador que cria a si mesmo, né? Eu acho que aí começa também... Ele evolui a si mesmo, né? Isso. Pois é. Essa parte também é uma parte muito interessante que eu tava pensando, porque isso faz dele praticamente uma espécie de civilização, uma entidade. Então, digamos que, sei lá, talvez o nosso objetivo aqui como humanos não seja, sei lá, apenas mais um servir de pezinho, digamos assim, para máquinas ou enfim, para outras civilizações. Aí entra o Exterminador do Futuro, né? O cara vai tomar conta aí. Apenas mais uma escada, ou apenas um auxiliante, digamos assim, para que as máquinas tomem conta, digamos assim. Sim. Esse Microvac, esse computador, ele parece que ele tira um pouco a função do ser humano. O ser humano para de ser até útil para a ciência, né? Ele meio que a ciência se torna nada, não faz sentido mais a existência de cientistas, porque quem descobre as coisas é o computador. A humanidade, ela simplesmente existe fazendo as perguntas para o computador. Tipo, tecnicamente o computador passa a ser o intermediário entre o humano e a natureza. Não existe mais, tipo, vou lá fazer um experimento para descobrir, eu vou teorizar aqui. Não, é o computador. Será que a gente está rumando para algo assim? Ou é algo que o ser humano sempre vai tentar estar no controle? Eu acho que isso vai ser inevitável. Eu também acho. O bom é que o Asimov ele é otimista, né? Se ele fosse o Joss Whedon da Era de Ultron, ele ia fazer um robô para acabar com a humanidade. É por isso que citei o Exterminador do Futuro. Mas vai ser uma coisa no sentido que a máquina vai perceber que o ser humano é um perigo para o ser humano e, portanto, vai ter que destruir o ser humano para ele matar o ser humano, porque o computador protege o ser humano. Uma coisa desse sentido. A ciência do futuro vai resolver isso aí. Vamos ficar de boa. Não, mas o Asimov, eu acho que pelo menos ele é coerente dentro daquilo que ele está contando, porque ele primeiro ele postula as 3 leis da robótica, né, que aí eu acho que vale a pena comentar. As 3 são basicamente, para resumir. A primeira é que nenhum robô pode nunca ferir um ser humano. A segunda é, todos os robôs devem obedecer às ordens humanas, a não ser que isso infrinja a primeira lei, né, que é de matar alguém. Então, o robô sempre vai te obedecer, exceto se tu mandar ele matar alguém. E o robô deve sempre buscar salvar a sua própria existência, a não ser que isso vá contra as 2 leis anteriores. Então, o robô, se ele tiver que se salvar para te matar ou para evitar que um outro ser humano morra, ele pode fazer isso. De outra forma, ele tem que buscar se salvar. Então, acho que aí o Asimov, por isso que ele vai para a linha positiva, né, da história. Ele sempre não pensa negativamente, tipo, os robôs vão matar a humanidade, porque ele pensa numa sociedade baseada nessas leis da robótica. Na visão de robô que ele tinha, né? Mas, por exemplo, daqui a 200 anos, 1000 anos, enfim, o tempo não interessa.
caso essas máquinas ganhem consciência, tenham noção da própria existência, enfim, saibam, digamos que, do eu delas, será que essa segunda lei, principalmente, é algo legal? Exatamente. A questão. O Asimov, acho que já, pelo que eu tive lendo sobre, elas já se tornaram um pouco anacrônicas. Aham. Tipo, tem já registros de robôs que simplesmente não seguem essas leis aí, foda-se. Só... Mas a ideia dele é que realmente tu programasse o robô para que Sim. essas 3 leis fossem imutáveis. Tipo, para o robô existir, Tá. ele tem que ser assim. Senão, Uma espécie não. de constituição dos robôs, uma espécie de Isso. esquemas de freios e contrapesos, como dizem. Entendi. Deve ser isso. Bom, vamos seguindo agora para a parte 3. Bom, a parte 3 é onde o Asimov mostra que a humanidade, em algum ponto, vai parar de se importar com nomes e vai simplesmente jogar códigos para o nome das pessoas, né? O meu carro já é assim. Então tá, né? Comenta aí, diz aí. O filho do Elon Musk também é assim já. Não, É verdade. não só lendo números, mas também parece aquelas histórias do Rei Arthur e do Robin de Locksley, né? Porque são números de algum lugar. De Lameleth de Nicron, né? Então tá, a gente tem o VJ23X de Lameleth e o MQ17J de Nicron. Os dois estão discutindo o ritmo de expansão populacional na galáxia. Chegaram num ponto que eles estão olhando lá para o mapa tridimensional em pequena escala da galáxia, o que é algo, uau, né? Pega a galáxia, é aquela coisa que todo mundo imagina, né? Tem uma galáxia, olha só, vamos dar um zoom na galáxia e achar a estrela, não sei lá. Estão nesse cenário. Eles estão discutindo, dizendo que a galáxia será completamente tomada, ou seja, toda a população, todos os planetas vão estar cheios em 5 anos. E é uma informação importante também que os dois aparentam estar nos seus 20 anos, altos e corpos perfeitos, né? Porque isso também é importante depois para o desenvolvimento. E eles são burocratas, né? Estão escrevendo o relatório. Eles são burocratas. São os caras que são do Império Galáctico ali, digamos assim, né? Já entrando na fundação do Asimov. Uma coisa legal de perceber ali é que os humanos são imortais, só que eles ainda andam por aí, eles fazem as coisas deles de forma presencial, física. Então, ou seja, eles se movem, vão lá, fazem as coisas, vão aqui, conversa lá. Então ainda não tem aquela ideia de que o corpo fica aprisionado num lugar seguro, enquanto que a mente está no hiperespaço fazendo as coisas que eles fazem de forma que não dependendo do corpo físico, da presença física. Isso vem depois na parte 4, 5, eu acho. 4, 5. O VJ ele fala que tem 100 bilhões de galáxias à nossa espera. E aí ele fala que o universo é infinito. E aí volta a discussão dos bêbados. O bêbado não morre. E aí o MQ diz, não é infinito. Olha lá, a gente demorou 20 mil anos para chegar à Era Solar, que foi o de 2061 até a história anterior. Não, foram 20 mil anos desde que a humanidade solucionou até aquele momento. Há 20 mil anos, a humanidade solucionou pela primeira vez o paradigma da energia solar. Aí, então a gente estaria falando do ano 22.061, no caso. Isso. De 2061. Aí é aqui que aparece a informação de quanto tempo que era a história da Gerrodine, do Gerrod lá. Poucos séculos depois, a viagem interestelar se tornou possível. Então, alguns séculos depois, está se passando a história dos Gerrod lá. E essa ali tá 20 mil anos no futuro, 22.061, né? Aproximadamente. Agora, cara, coisa que me entregou foi esse negócio da imortalidade. Eu não sei, assim, eu li até Questão Vital do Nick Lane, que é um livro basicamente de biologia. Envolve um pouco de física e tal, e química, mas é um livro basicamente de biologia, onde ele tenta levanta questionamentos a respeito do surgimento de vida na Terra. E pelo que eu vi desse livro, assim, porque ele também comenta um pouco sobre isso também, sobre essa questão de mortalidade. E, cara, eu acho que eu fico sempre com a pulga atrás da orelha sobre esse negócio de mortalidade. O que vocês pensam? Seria possível? Cara, eu não ia querer viver pra sempre. Pensa que coisa ruim que não deve ser. Aí o cara tem, sei lá, passa por uma frustração
e alguma coisa, sei lá, uma depressão, e tu vai ficar pro resto da tua imortalidade É. pensando, remoendo aquilo lá cara, eu não sei se isso é possível. E Pelo outra menos coisa, não na nossa concepção, né? sim. E outra coisa também é que eu acho que no próprio conto, eu acho que há uma espécie de erro na questão dos termos usados, porque tem diferença entre você ser imortal e amortal. Imortal, você basicamente é um deus. Você pode tomar um tiro, pode tomar, sei lá, um tiro de bazuca, enfim, qualquer coisa, pode se colidir com qualquer coisa que você não morre. Eu acho que a questão ali é a questão de se você ser amortal, onde você não morre por causas naturais, nenhum fungo, bactéria, vírus, enfim, vai te afetar. Você não vai morrer por eles ou morrer de velhice, mas, sei lá, se você tomar um tiro ou se você for ferido, você vai morrer. Isso. Eu acho que esse é o ponto que eles chegaram. É. Ninguém vai morrer por causas naturais. O envelhecimento não vai ser uma causa de morte. Então, tipo, 90% das mortes vão ser por suicídio. Tipo, porque a pessoa tá com 5.400 anos e, porra, a Aí vida é uma decidiu morrer porque pensa, não, já deu, já É. fiz tudo que tinha que fazer, tô entediado, esse mundo aqui não tem mais graça e vou morrer. Já entendi tudo que tinha pra entender, então foda-se. Uhum. Bom, o Antônio relatou aqui em off, mas a gente pode trazer à tona aqui, talvez se ele não quiser, depois a gente corta, que ele teve um déjà vu. Só pra deixar bem claro que ele teve um déjà vu. Discussão da conversa, tem a cena que eu tô vivendo aqui nesse momento agora. Ah, tá. Não, tudo bem. Não, é sempre importante. Mais um indício da falha da Matrix, rapaziada. Mais um indício aí. Exato. A Matrix tá falhando. Pra quem não sabe. Cabe a pergunta, né? Se a imortalidade dele quer dizer que ele é imortal ou se que ele vai viver bilhões ou trilhões de anos e eventualmente no futuro morrer. Pois é. Ah, é. Na minha leitura, é a né? pessoa que decide quando morre. Isso. Como é que é? A pessoa decide. A pessoa decide. Porque ali ele não fala que a pessoa se torna imortal. Em nenhum ponto ele diz que a humanidade é imortal. Ele só diz que agora ele passa a chamar de AC galáctico, né? Que já não é mais minivac, nem multivac, é só computador automático, o AC galáctico, porque ele já está dominando a galáxia inteira. Ele forneceu uma resposta sobre como impedir o envelhecimento e a morte. Então, não é que tornou as pessoas imortais, ele só disse, se você não quiser morrer, faça isso. Isso. E aí, se as pessoas não querem morrer, elas continuam fazendo isso. Em algum momento, podem vir a querer morrer. Por isso que vão se suicidar e todo mundo vai morrer só de suicídio. Esse é o ponto. Totalmente good vibes esse episódio. Você que já faz graduação em física, ouvir agora, você deve estar muito bem ouvindo. Não, Da humanidade, o futuro da humanidade é suicídio. Exatamente. Não, tá, tudo bem. São pessoas, na verdade, isso aí é um negócio criado por pessoas que não sabem quanto a vida é ruim, né? Que querem se tornar imortais. Se você soubesse quanto a vida é ruim, você não ia querer se tornar imortal. Tá. Verdade. Deixa eu voltar à burocracia dos caras lá. Eles estão dizendo que eles dizem que a humanidade demorou 1 milhão de anos para encher um planeta pequeno. E 15 mil anos para abarrar. Quer dizer, eles vão demorar 1 milhão de anos para encher um planeta pequeno e 15 mil anos para abarrotar a galáxia. Agora a população está dobrando a cada 10 anos. Isso contando que ninguém mais morre, né? Esse é o problema. Isso a população dobra a cada 10 anos. Por conta dessa suposta imortalidade, né? E fala ali que o VJ23X tem 223 anos e o MQ17J tá com quase 200 anos. Aí eles estão putos e com medo de entregar um relatório lá, porque eles sabem que vai durar pouco tempo aquela galáxia aí para a população e eles estão meio que com o cu na mão para mandar o relatório. Olha, a gente tá numa galáxia nova aqui, mas não vai adiantar muita coisa não. A gente tá na mesma galáxia, né? Tá quase na Via Láctea ainda. Eles estão na Via Láctea ainda? Sim, essa é a primeira expansão, né? Tipo, expandiu pela galáxia, expandiu pela Via Láctea, pá, e tá enchendo. Tá, tipo, falta 5 anos pra lotar essa porra. Hoje a humanidade consome 2 unidades de energia solar por ano. Isso, nesse momento ali eles consomem isso. Nossa. E a galáxia produz 10 mil por ano. Aí eles perguntam, a gente consegue construir novas estrelas a partir do gás interestelar? Isso.
Essa seria a grande, talvez a primeira solução que vem na cabeça, né? Tipo, o Sol vai explodir. O que a gente faz? Bom, a gente pega o resto do Sol, que nem, e junta ele num novo Sol. Por que não? Né? Ou pega dois Sols e dois... Pazinha, vassourinha, vai puxando lá que Não. junta de novo. Isso A pazinha vem- tem um sol. E vem a ideia do reciclar o motor sol. perpétuo. Pra mim, esse é o mesmo nível da ideia do motor perpétuo. Me desculpa, porque a quantidade de coisa de energia que você vai gastar pra fazer isso vai ser muito maior do que a quantidade de energia que você vai obter futuramente fazendo isso. Tu pode botar uma sacolinha de elástico em volta, velho. Explodir de volta. Não gasta energia nenhuma. Inclusive, tu até pode tirar a energia potencial elástica do elástico ali, ó. É verdade, pois é. Eu tinha pensado nisso. Não, tá. É verdade. Quando o Sol começar a expandir, tu bota um saco ao redor dele. Esse é o ponto. Só pensar um pouquinho, caramba. O negócio funciona. Por que a gente tá discutindo essa merda desse texto? O cara inventou umas histórias que é tão fácil de resolver. O computador resolveu isso, velho. Tu não consegue pensar numa solução dessa trivial. Trivial mostrar que... Portanto, 3 pontinhos. Facilmente. Bom, brincadeiras à parte, seguindo como eles descobrem que eles não têm a resposta para essa pergunta de será que podemos usar de novo as estrelas que estão morrendo, ou que um dia vão morrer, ou reutilizar a galáxia, porque aí eles pensam o seguinte, tá, se a gente demorou 15 mil anos para povoar uma galáxia e a população está dobrando a cada 10 anos, se torna uma relação de em 20 anos a gente populou, em 15 mil anos, em 10 mil anos, vamos dizer que eles popularam uma galáxia. Em 20 mil eles vão popular 2, em 30 eles vão popular 4. E aí ele fala ali, em 100 anos eles vão popular o universo. 100 mil anos. Em 100 mil anos vão ter populado... Não. Quanto? 100? 10 mil anos. 10 mil anos eles falam. 10 mil anos vamos ter populados 100 bilhões de galáxias. Quando tem 4 zerinhos é 10 mil. É isso que eu quis dizer. Se eu falei outra coisa, é 10 mil. Observado. Que eu tava contando aqui os 10. Ah, justo. É que eu não escrevi 10 mil, eu escrevi 100 vezes 10, daí ficou complicado. E ainda tá errado. Tô nervoso. Nervoso. E aí, se a ideia da sacolinha elástica não funcionar, aí o VJ23X ainda pergunta, olha, não dá pra... Quer dizer, ele responde, né, consegue construir uma árvore de volta a partir da fumaça e das cinzas. E aí o MQ, imagina aquela cena, assim, olhando atônito e espantado pro VJ, cara, tem árvores de onde tu vem? Verdade. Essa foi uma pergunta muito, muito interessante, né? Ou seja, já foram ocupados outros planetas e pela pergunta tem planetas que não existem árvores. Então, ou terraformação não existiu, ou eles arranjaram outro meio de povoar sem precisar de planeta, de árvores, né? Porque no Futurama já dizia, né? O oxigênio não nasce em árvores. Pois é. Exatamente. Bom, é aí por meio do hiperespaço, onde o grande AC galáctico está conectado, né? Que são os poderes do escritor ali, né? Ele usa o hiperespaço para dizer, ó, o AC galáctico ele já é tão grande que ele está no hiperespaço. E já não se sabe mais qual é o mundo que habita em que o AC galáctico está habitando, mas que ele existe lá numa rede de raios de força emaranhados. Ele faz uma descrição um pouco, talvez, assim, ele usa uns termos científicos para dizer que ele está explicando alguma coisa, mas ele não explica nada, né? Ele diz que o AC galáctico está habitando um mundo dedicado, onde uma rede de raios de força emaranhados alimenta a matéria dentro da qual ondas de submésons, que eu não sei o que são submésons, porque sub, né? Pois é. Tu não sabe? Eu não sei ainda, esse é um bom ponto. Haviam tomado o lugar das velhas desajeitadas válvulas moleculares. E ainda assim, apesar de seus componentes etéreos, né, então já se tornou outra coisa, o AC galáctico possuía mais de 1.000 pés de comprimento. 1.000 pés de comprimento dá o quê? 300 metros? Foi o que eu anotei aqui. Mais ou menos 300 metros. Então,
Nesse momento, o composto UAC, ele está conectado no hiperespaço, né? Então, meio que uma evolução, né? Ele era um grande computador na Terra, depois ele passou a ocupar planetas, depois ele se tornou um microcomputador, e aí agora ele virou um computador que está por todo o espaço, pelo hiperespaço, né? E aí eles fazem, então, a pergunta se um dia a entropia poderá ser respondida, ser revertida pelo do universo. Entre uma pergunta e outra que eles fazem, manutenção, coleta de dados ali, o que o pessoal faz no futuro ali é só fornicação, né? Pois é, mas aí que tá. Crescendo pra caramba. Não, O computador já resolveu todo o problema que tem. O cara, ó, tu não vai nem morrer. Então pois é. deve ter resolvido de água, comida, de tudo. O que os caras vão estar fazendo, velho? e aí tu tem um ponto, provavelmente. Não, né? Não, e detalhe, né? Beleza. Do podcast, né? Fazer um podcast, tá bom. Fala aí, Guilherme, fala aí. Não, porque, beleza, né? Tem o fato da população estar, sei lá, dobrando há não sei quantos anos e, enfim, uma escala exponencial. Mas, mesmo levando em conta a imortalidade, tem algo mais acontecendo, como o Antônio aí sugeriu. Não sei não, sei lá. Esse é um ponto em que a humanidade ainda vê sentido em trazer novos seres humanos. Talvez, por quê, né? Aí se pergunta, né? Porque se não só por sacanagem. Porra, os caras não conseguiriam inventar um método contraceptivo para assim, ó. Esse aqui funciona. Os caras fizeram Tolkien, fizeram os Valar e beleza, vocês estão lá. Tem o resto. Quer dizer, não tem mais o resto. Tudo bem, não precisa legalizar o aborto, essas coisas aí que são questões muito difíceis de serem discutidas na humanidade e tal. Pô, só faz um método contraceptivo, tá ligado? Tudo bem. Continuando. Dados insuficientes para a resposta significativa é a resposta do AC Galáctico para a pergunta. Então, 3 partes da história já se foram e a gente não tem uma resposta, o AC não tem dados suficientes. E aí os dois voltam à questão do relatório e pensam, foda-se, não quero saber mais. Isso é engraçado. Tipo, os caras fazem uma puta de uma pergunta profunda, tá, não tem resposta. Beleza, vamos voltar aqui. Cara, esse é o dia a dia da física hoje, né? É verdade. A gente tá fazendo isso, na verdade. Agora, nesse instante, essa questão existe de verdade e a gente tá vivendo a nossa vida. Não só a física, a matemática, as outras áreas, né? Tudo são perguntas relevantes, importantes, que tu queres uma resposta, e aí, quando tá quase chegando a resposta, chega lá e eu tenho que dar aula agora. Dá licença, eu tenho que preparar minha linha aqui, vamos lá. Burocracia. Agora eu tenho uma reunião de coordenação de curso. Nossa, que produtivo. É assim que a coisa tá. O mundo vai ser melhor, o universo vai responder suas perguntas na reunião de coordenação de curso. Passamos, então, a um ponto onde o ser humano já não precisa mais do seu corpo. Ele passa a andar com a sua mente pela galáxia, pelo espaço, e eles deixam os seus corpos imortais apenas suspensos nos planetas, que de quando em quando eles se erguem para realizar algum tipo de atividade material, e que nesses momentos eles se tornam cada vez mais raros. Os Transformers? Tem o Z-Prime. Isso aí me lembra bastante, não sei se vocês já viram esse anime, o Sword Art Online. Alguém já viu? Não. Eu não vi tudo, mas eu sei. A minha religião a gente vê essas coisas. Na primeira temporada, os caras têm um videogame, um jogo, um RPG, não sei o que é, e que pra jogar tu tem que colocar um capacete e daí dorme. O teu corpo físico, né, ele dorme. Mas tu joga na mente e entra online com os outros jogadores nesse mundo e que daí as coisas acontecem nesse jogo. Assim, é parecido também com o Summer Wars. Tem um filme, eu tenho os 3 mangás aqui também, é bem parecido. Tem os trabalhos normais, o padeiro, o cara que atende no mercado, o policial, e tem alguns que trabalham na internet usando um recurso parecido. Eles adormecem e ficam com aquele capacete lá e trabalham só com a mente, só no universo online. Então, a hora que eu li isso no texto, eu achei bem parecido.
Eu lembrei desses dois mangás, essas duas histórias. E parando pra pensar, isso aí não tá nem tão distante, assim, tipo, tudo bem, fisicamente a gente não vai estar se movendo pela galáxia com a nossa mente, mas a gente pode simplesmente deixar o nosso corpo e colocar a nossa mente numa espécie de simulação do que é a galáxia, que é fielmente, exatamente igual à galáxia. E pronto, vamos viver aí. Aí eu fico pensando nessa altura do texto, como é que é a vida do ser humano? Porque a maior preocupação é acordar cedo para trabalhar. E muitos ainda é um trabalho de esforço físico, é lá pegar enxada, é carregar aqui, carregar lá, levantar isso, baixar aquilo. E num universo desse que a tecnologia é tão avançada, o que será que eles fazem? Será que eles ficam o dia inteiro só preocupados com lazer? Eles pararam de fornicar, porque não tem mais muitos indivíduos se juntaram à multidão, né, como eles dizem. Porque Pois é, e agora que eles têm tempo, eles não fazem mais isso? acho que eles devem ter perdido o tesão. É tudo mentalmente, né? Porque pelo que parece, assim, tipo, o Z-Prime tá andando pelo universo e pá, de repente ele cruza os filamentos emaranhados com outra mente. Pá, que é o de sub. Tipo, porra, encontrei aqui, beleza, e aí, como é que tá? Vamos descobrir a resposta pra vida e pro universo? Vamos! É mais ou menos isso que acontece. O cara tá viajando lá de boa, olha isso aqui, olha só. Exatamente. Outra coisa interessante dessa parte 4 é que eles já não sabiam mais onde que começou a humanidade, eles não sabiam em qual planeta, em qual lugar, pelo menos aqueles dois personagens, né? Eles não sabiam mais onde é que era. Aí eles até perguntam pro AC para dizer, onde é que começou a humanidade? E eu lembrei da gente, porque a gente não sabe exatamente onde começou a espécie Homo sapiens. A gente tem uma noção que seja na África, mas não sabe exatamente onde, em quais condições. Eles não sabem nem qual foi a galáxia, né? E aí eles vão... Verdade. Pô, será que o AC Universal, que agora já não é mais AC Galáctico, é Universal? Ele vai lá e se pergunta, onde é que a Terra, onde é que nasceu a civilização humana? Aí o AC vai lá, faz os cálculos, mostra pra eles a Terra, mostra pra eles a galáxia, o cara olha, não tem nada de especial, é como todas as outras. O Z-Prime ficou desapontado. E outra coisa, nessa altura do texto, a nossa galáxia já deixou de existir, ela é uma anã branca, ela não é mais uma galáxia. O nosso Sol. É isso. O Sol, o mais legal disso tudo é que isso foi escrito, eu anotei aqui que foi escrito em um momento em que não se sabia ainda da existência de planetas em outros sistemas. Simplesmente foi escrito isso e existem outras galáxias, outros mundos, outros planetas habitáveis, tanto quanto a Terra, e é isso aí. A gente sabe se isso acontece? Não, isso era literalmente ficção científica naquela época. Até a existência de um universo gigantesco era ficção científica. Deixa eu só voltar um pouquinho ali, quando fala que ele chama a galáxia de galáxia, né? O Asimov foi membro e presidente da Associação Humanista Americana. E quando ele saiu, ele foi sucedido pelo Kurt Vonnegut, que também é um escritor. Ele tem muitos textos relativamente cômicos, assim. E esse negócio de chamar galáxia de galáxia é a cara do Kurt Vonnegut. Tá. Então, você é de galáxia? Eu sou da galáxia, galáxia. E você minha galáxia também se chama galáxia? Bom, enfim, também voltando um pouquinho, mas o que acontece é engraçado demais como que os caras se encontram, daí eles falam essa história da galáxia, né? Todas as galáxias são iguais e tal, né? E aí surge a pergunta de qual foi a galáxia que o ser humano surgiu, né? Aqui tem a informação sobre quanto tempo já se passou ali, né? Que é quando eles descobrem que a estrela, o Sol, já está morta. Né? Então, pelo menos, são 10 bilhões de anos no futuro que está se passando esse encontro entre o Z-Prime e o Dobzunbra, que é o seu nome, né? Não tenho anotado aqui. E outra coisa interessante é que lá no finalzinho dessa parte, depois que tem a resposta lá do AC, o Z-Prime ele começa a coletar hidrogênio para construir a estrela dele. Olha que loucura. Isso é muito legal. Ele tá com a pazinha com a vassoura lá. É bem isso aí mesmo. Isso se torna a possível solução que a gente acha que poderia ser, né? Vamos pegar um pouco de hidrogênio, juntar aqui e vamos viver em sociedade. Só que se a sociedade for composta por muita gente, mesmo que ela seja composta por, 2 pessoas que usam muito pouca energia, um dia vai acabar. Ou pelo menos, segundo a resposta do AC Universal, né? Porque daí, como é que eles chegam na pergunta, né? Eles falam que, se o Sol acabou, né? A estrela que servia
de berço da humanidade morreu, então, todas devem morrer, né? Mas quando todas morrerem, nossos corpos vão morrer, né? E a gente vai partir junto com elas. Não, mas isso vai acontecer daqui a bilhões de anos. Bom, daí o outro diz, eu já não sei mais quem que é quem aqui, mas o outro contrapõe, né? Diz que ele não quer que isso aconteça nem em bilhões de anos. Então, os caras têm um tipo de complô com a vida eterna ali, de que, eu quero viver para sempre. Bilhões de anos, trilhões, quadrilhões, né? Aí ele pergunta para ser universal assim, como a gente pode evitar a morte das estrelas? Aí o outro, porra, velho, você perguntou como é que a gente pode reverter a direção da entropia? Você tá maluco? E aí não tem dados, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Mais uma vez a mesma resposta. Eles também voltam pro seu canto e seguem a sua vida. O Asimov devia ser um baita professor, né? Ele sempre dava a mesma resposta para todas as perguntas. E ele nunca estava errado, né? Nunca estava errado. Bom, parte 5, acontece um negócio que eu não faço a menor ideia de que isso poderia ter acontecido, que é todos os seres humanos, todas as mentes se fundem em uma só, né? E ele começa essa parte 5 com o homem pensou consigo mesmo, pois de alguma forma ele era apenas um. Como ele era apenas um? E eram trilhões de corpos. Que É viraram... interessante que esses corpos estão guardados, cada um em seu planetinha, sendo cuidados, e enquanto que as mentes todas se juntaram numa só. Então olha só que coisa mais de loucura já que chegou esse texto. Isso em 20 é o Matrix. Basicamente viram todo mundo se fundiu a um cérebro central, todas as mentes decidiram, vamos ser só uma mente. Não sei lá como é que isso acontece. Sei lá. Não, mas, Já nessa altura já não tinha mais estrelas gigantes, todas elas já deixaram de existir. do meu ponto de vista, até que faz meio que sentido. A gente tem até a famosíssima equação da equivalência de massa e energia. Então, se toda a humanidade está consumindo, digamos que toda a energia disponível que tem no universo, no fim vai sobrar só humanos mesmo. Então, Faz sentido. Bom, aí o homem se pensou consigo mesmo, o universo está morrendo, né? Tipo, porra, que constatação bela para tu fazer num belo dia, né? Assim, tá morrendo. Eles falam ali que é narrado para nós que novas estrelas foram construídas a partir da poeira estelar, algumas naturalmente, outras pelo próprio homem, com letra maiúscula, mas elas também estavam nos seus momentos finais e as anãs brancas poderiam dar origem a novas estrelas, mas apenas uma taxa de 1.000 anãs brancas para cada nova estrela. Então se torna um processo impossível de sustentar, né? É interessante também colocar que o computador, ele coloca que nenhum problema é insolúvel, ou seja, todo problema é possível de ser resolvido. Só que nessa altura só tem um problema, pelo menos é que o texto deixa entender, que o único problema que não tem resposta até então é o problema da entropia, porque de resto tudo já foi solucionado. E aí a coisa começa a se passar um pouco mais rápida, né? Não sei se alguém tem mais algum comentário. Cara, que fica tão viagem, mas tão viagem que a gente só lê, tenta interpretar cada um do seu jeito, mas formular ainda alguma hipótese fica difícil, porque é tão loucura já nessa parte que fica difícil mesmo. O negócio é que agora realmente as coisas se passam tão... Aquela fagulha que o autor colocou lá no começo, que o Asimov colocou lá no começo, de que o computador é incompreensível, né? E, portanto, ele vai fazer coisas que a humanidade não pode compreender. Então, ele pode fazer qualquer coisa, se torna, de fato, algo que ele pode fazer qualquer coisa mesmo. E tudo que acontece ali já se passa no hiperespaço, já não existe mais muita matéria, tudo é pura existência do hiperespaço, e o AC, né, o grande computador, ele já é cósmico, né, mas nem universal. Tudo que há é ele, né? Uhum. Ele pode tudo, mas na verdade ele não pode, porque se a gente parar pra pensar, isso seria uma solução do problema seria voltar ao tempo. Então, ao que parece, claro, até onde a gente sabe hoje em dia, isso é meio que impossível. Mas, se ele tem domínio de tudo, ele teria essa possibilidade, ele teria esse poder, digamos assim, de controlar o espaço, tanto o espaço quanto o tempo. Porque é um problema que poderia ser resolvido, entendem? Digamos que você pega e volta ao estado anterior da entropia. Quanto que você por isso quiser. Quer voltar a entropia do universo. Isso, Mas ele não sabe fazer isso ainda. Não tem dados para fazer isso. Por isso que ele não consegue. Então, meio que se torna um momento em que ele
por mais que tenha todas as perguntas sejam solúveis, ele ainda não conseguiu coletar todos os dados. Ele tem feito isso por 100 bilhões de anos, mas nenhum problema é insolúvel. Ele vai continuar trabalhando nisso. O E que o homem até, diz que vai aguardar. o que até é meio contraditório, né? Porque você, sei lá, consegue viajar entre galáxias distantes até onde a gente sabe hoje em dia. O universo tem aproximadamente um raio de 13 bilhões de quilômetros, 13,8, acho, né? Bilhões de... É muito maior do que isso. Sim, não, o observável, no caso, né? Sim, O universo bilhões de observável anos. é 13,8 bilhões de anos-luz. Então, acho que eu ia falar, esqueci. Não, eu entendi. Meio que o Asimov, nesse caso, ele seleciona a lei física que ele quer Isso, manter exatamente. existente, porque ele diz, relatividade, essas coisas. Não, foda-se, o ser A humano sabe gente resolver. superou. Entropia não. A gente superou isso aí. Entropia não, até o final do universo. Bom, e aí o ser humano se funde finalmente ao AC, né? Indo já quase para a última parte, ele se funde, e quando o ser humano se funde ao AC, Eu acho interessante que ele coloca ali, ó, a última mente humana parou antes da fusão. Então, antes que todas as mentes fossem unidas ao AC, fossem todas englobadas pelo AC, o último humano não conseguiu direito participar desse processo. A única coisa é que teve esse trecho é bem curtinho, que ele pergunta pro AC, então, AC, esse é o fim? Não há como reverter esse caos? Não tem nada que possa ser feito? E o AC mais uma vez dá aquela resposta. Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. E aí ela se une a todas as outras e apenas o AC passa a existir somente no hiperespaço, sem resposta. Claro, lembrando que o espaço e matéria, energia já nessa altura do texto está quase já não tendendo a zero, quase não existe mais nada. Isso. Já no ponto seguinte ele diz, matéria e energia se acabaram, e com elas o tempo e o espaço. Só. Até então tinha passado 100 bilhões de anos, né? Esse período final são 10 trilhões de anos. Nossa. Há 10 trilhões de anos quando o técnico fez a pergunta. Quando de fato tudo se acaba. 10 trilhões. Cara, 10 trilhões. Eu não consigo imaginar, não quero nem tentar. Eu também não. Eu tenho um ponto aqui, 10 trilhões. 10 trilhões, tipo assim. Cara, é um negócio absurdo. Se tu para até os 100 bilhões ali anteriores que ele se refere, a gente está arredondando aí 14, 15 bilhões de anos que o universo existe. Tu tem 6, 7 vezes isso para aquela história acontecer, e depois para chegar nos 10 trilhões, cara, é muito zero, eu já me perdi aqui. Muitas vezes mais, eu já não sabia fazer conta de 10 vezes 100, imagina se eu fizer um trilhão. E é um tempo muito além que, a meu entender, o que ele está querendo mostrar aqui para a gente no conto é que é um tempo tão longo, é uma situação tão longa que é inconcebível para a gente hoje. Acho que é esse que ele quer deixar claro para a gente. Não dá para a gente deixar os pormenores às claras. É muito inconcebível. Sim, ele simplesmente joga tudo nas costas do hiperespaço e do AC, porque não teria como ele descrever isso de uma forma melhor. E é engraçado porque ele continua funcionando mesmo que o tempo, o espaço, a matéria e a energia se acabaram. Então, basicamente, tudo que existia era o AC, só que se torna, de certa forma, um paradoxo, porque se tudo que há não existe mais, nem o tempo, nem o espaço, nem nada, como é que o computador ainda existe? De que ele se alimenta? Não, é que tá. De onde tira energia para fazer as operações? Aquela ideia, sei lá, dando uma de coach quântico aqui, sei lá, ele tá numa espécie de outro plano, sei lá, tá acima de tudo, é uma entidade assim mesmo, é quase um deus. Então ele pode. Essa é a visão que eu tenho, basicamente. Dessa parte. A única coisa que eu consegui pensar, e aí vai entrar um pouco na teoria de informação, que eu só li alguma coisa sobre antes de... Eu já li um pouco, né, até para pesquisa de iniciação científica ali brevemente, mas tem-se a relação dentro da teoria de informação de entropia com informação, pela entropia informacional de Shannon, que fala. Seria basicamente, desde do demônio de Maxwell, onde tudo que a princípio armazena informação não pode simplesmente armazenar informação sem aumentar a entropia do corpo que está armazenando informação. Então meio que o
que Sim. parece que aconteceu ali é que o AC ele está se alimentando da entropia que foi gerada no universo. Seria talvez a forma de pensar. Porque, tipo, toda a informação do universo passou pro AC. Mas se ele consegue fazer isso, ele resolveu o problema, né? Pois é. Porque ele conseguiu controlar a entropia, né? Exatamente. Aí já se torna um negócio que... Pá, E daí, o único motivo dele ainda continuar existindo é para tentar responder a pergunta que foi feita, porque era a última pergunta, daí o nome do texto, Uhum, a última pergunta que ainda estava sem a solução. E ele uhum. estava calculando, e a partir do momento que ele teve todos os dados existentes do universo, desde o início até dá para dizer, o final, a hora que ele sabe de tudo, aí ele consegue ter as informações suficientes e demora mais um tempo, e tempo entre aspas, né, porque ali já fala que não tem mais tempo, mas dá a entender. Um tempo E que ele vai falar... tenta formular uma resposta agora para essa pergunta, mas aí tem um problema. O último humano já deixou de existir. Antes mesmo da fusão das mentes ao AC, aquela mente ali do último ser humano já também deixou de existir. Então como é que ele vai dar essa resposta se não tem mais nenhum humano para ouvir? E da dúvida da conversa, ele tá propondo uma morte fria pro universo, né? Isso, é. Sim. E outra coisa, agora usando o lado mais da ciência mesmo no caso da morte fria, espaço e tempo continuariam existindo, né? Ou eu tô errado? Aí a gente pode acender um baseado e viajar também. Tá, não pode ser. Suponha que não tem ninguém. Sim. Quem é que vai precisar, ou quem é que vai ter a noção de contagem de tempo? Só o AC. Seria... Mas o tempo, na verdade, de certa forma, é a consequência da passagem, do aumento da entropia, ou não? Deixa eu pensar. É que a entropia não faz De certa sentido se forma. não tiver tempo, né? Teoricamente, sim. Bom, aí a gente só pode acender um baseado e viajar mesmo, porque não tem o que falar sobre isso aqui, já entrou no Não nível. vai dar em lugar nenhum essa conversa. E aí, né, não sei, alguém tem mais algo a comentar e a gente pode falar a frase final do que eu disse. Porque agora a gente vai pra parte final ali, que é a Se cereja do você bolo, né? leu essa porra até agora, tá ouvindo aí 3 horas de podcast, vai ler, por favor. Vai ler. Cara, a resposta final desse texto é uma das coisas mais incríveis que eu já li até hoje, porque, pô, é um texto curto, tem 14 páginas. Uhum. E tu vai lendo, pensa, cara, não vai dar em nada isso aqui? Não. Eu não tô vendo o final, eu não tô conseguindo imaginar o que vai acontecer, não é como um filme clichê americano de comédia, terror, sei lá. Onde E tudo tu tá sabe, certo. e aquele casal ali vai ficar junto no final. Ou então, eles vão conseguir matar o assassino. Ou, no final vai dar tudo certo. Aqui no texto a gente tá lendo, e a gente sabe que o universo vai acabar, e tu vai pensando, Mas isso é uma história. Final, Tem que ter um final. Qual que é o final? Porra, velho. Então, quem que vai contar o ler? final? Quem que vai contar o final? Eu acho que tem que ser o dono do canal. Deixa pro ouvinte. Deixa pro ouvinte. A gente deixa pro ouvinte, porque qualquer frase que for pronunciável aqui não vai ser tão impactante quanto ler. Quanto chegar lá, porque você que já leu, você sabe qual é a frase, você que não leu, você tem que ir lá e ler. Eu bati no microfone, não sei se foi barulho. Você tem que ir lá e ler e descobrir qual que é a frase. Pronto, esse é o ponto. Pois é, cara, mas aí que tem um problema. E dessa frase, dessa resposta, dá pra gente debater muita coisa. Será que a gente vai deixar isso de fora? Não, então se você quer ler, para de assistir por aqui. Tchau. Obrigado por assistir. Vamos continuar agora com spoilers sobre o final. Bom, vamos dar a resposta. Não, sem falar a resposta, mas sim discutir sobre ela. Vamos discutir sobre a resposta. Em outras palavras, o que ele quis dizer foi: vamos começar o universo de novo. Certo? Isso. O universo se inicia novamente. Mais uma vez. Só para constar, né, a frase que é dita, depois daquele período que o AC fica pensando como dar resposta para o ser humano, porque, como eu falei, o ser humano já deixou de existir. E foi o ser humano que fez a pergunta. E ele tem que dar a resposta para o ser humano, mas o ser humano já não existe mais. Uhum. E então o computador pensa uma forma de dar essa resposta, e quando ele consegue formular essa resposta, ele diz essa frase, não vou dizer qual é, mas essa frase é uma referência ao Antigo Testamento. Tá lá bem, acho que na terceira linha, se não me engano. Eu até fui ver. Então tá lá a referência, e o significado é bem parecido.
E quando tu lê essa frase e tu pensa um pouquinho, aí tu se liga, cara, que loucura, mano. Então quer dizer que no momento que ele diz essa frase, o universo ele vai ressurgir, Uhum. ele começa de novo. Então, sei lá, se é um universo que vem e vai, morre, nasce, é uma coisa contínua, mas é o que deu a entender esse texto. E aí vem uma interpretação bem maior do que isso Ou tudo. Aí tu seja, começa a ligar os dois personagens, Deus e o AC. o o- universo, na verdade, é um PC que deu pau, deu tela azul no final, tu vai lá, aperta o botão de reset, e Deus é o cara que tá sentado na frente do computador. É isso. É o cara que chutou. Exatamente. é o cara que foi lá e, eu vou começar essa porra de novo. Foda-se. Não, de fato. Isso aí é a ideia de eterno retorno, né? De que o final do universo deu É o origem começo de outro. início, deu origem ao seu início. Então, tipo, eu acho que o mais magnífico desse final é porque realmente tu tá esperando um final. Tu tá esperando o final. Qual é o final do universo? E aí ele vai lá e te diz, ó, o final do universo é o começo. Se fudeu. Lide com isso pro resto da sua vida. Mistura Cara, que as duas loucura. teorias, né? Porque mistura a morte térmica com o Big Crunch, na verdade. Ocorre os dois, Isso. Uhum. basicamente. O Big Pô, e Crunch. outra coisa, não sei se vocês perceberam, Ah. provavelmente sim, mas olha só, foi dado essas pistas ao longo do texto todo, mas pensa comigo, o AC ele estava não desde o começo, mas ele coletou todas as informações do universo, todas. Ou seja, ele sabe tudo. Depois, ele está em todo lugar, porque como ele está no hiperespaço, em qualquer lugar que ele é chamado no universo, ele aparece, porque ele está em todo lugar. E outra coisa, ele tem, não digo que ele tem força, ele tem um poder, ele é capaz de tudo. Então são essas três coisas, ele está em todo lugar, ele sabe tudo, ele pode tudo. Mudando agora as palavras, onipresente, onisciente, né? Onipotente. Não é? Vocês não perceberam isso? Sim, totalmente. Como é que é? Onipotente, onisciente e onipresente. Essas três coisas que são características de só uma entidade que a gente sabe qual que é no caso Deus, né? Uhum. Então, ele E é uma se torna Deus. E é uma criação humana. É uma criação humana, ou seja, uma criação de algo imperfeito que consegue fazer uma coisa que é perfeita. Olha que loucura. Tem um viés um pouco egoísta do AC, dele, olha, eu achei a resposta e tenho que mostrar a resposta. Então, Sim. vamos ter que começar isso aí. E em contrapartida, a humanidade é que fez isso aí. Sim. Pois é. Mesmo sem ser consciente, mas ela fez. Então a humanidade não sabe que fez algo que deu uma resposta que ela não consegue interpretar. Sim. Sim, porque daí ela é o que faz com que ela crie esse algo que vai gerar ela mesma. E daí, se for usar essa linha, o ser humano nunca vai entender. Porque sempre quando chegar perto de entender e quando souber como reverter a entropia, ele já vai ter deixado de existir e vai iniciar um outro universo. E assim vai ser um evento cíclico. Aí tá, será que inicia um novo, nesse caso, ou inicia o mesmo? Porque a entropia desse universo é resetada e aí ela... Pois é, não deixa claro. Aí os caras... Cara, é um negócio... Entra... Nossa, a gente tá entrando nos caminhos... Nossa senhora, porque daí... Não, entra nos lugares interessantes porque fala ali no final de caos, né? Tipo, porque o universo, tudo agora era o caos. Sim. Aí ele resetou. Quão determinístico é o universo a ponto de, se tu resetar ele voltar ao mesmo ponto no final? Pode crer. Antônio. 42. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir este episódio. Esse foi um oferecimento do canal Cientificamente para você aí que está nos ouvindo. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo episódio. Vamos nos despedindo, pode ser? Eu concordo com 42. Fechamos com 42. Fechou. Fechamos com 42. É a alternativa D, né? Que é 42 também, no caso. Ser certo, não, né? Seria muito óbvio. Vamos pedir pro pessoal que assistiu até o final dessas 3, 4, 5, 10 horas de podcast Para colocar nos comentários aí 42 pra gente saber que assistiu até o final. Isso, se você assistiu até aqui, coloque nos comentários 42 aí, por favor. Eu acho que... Isso seria eles colocarem ali a explicação do conto. Explicação do quê? Do conto? Do conto.
porque nós 4 lemos e ninguém entendeu nada. Eu gostaria de saber, se você entendeu o conto, então essa é a sua tarefa. Ah, Vai mas todo mundo colocar aqui no dados final. insuficientes para a resposta significativa. Exatamente. Muito bom esse final, muito bom. Eu gostei muito da participação aí de vocês. Pois é, Acho que... tá, só desculpa. não, lá vem, mais interromper, coisa. Não. Desculpa interromper. Não. É rápido. Pra quem não Eu sabe, quero comer, velho. o Antônio é professor. Então, na prova dele, se a gente pôr, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa, será que vai considerar? Ele vai dizer, estuda mais a próxima vez, ter as informações suficientes. É boa. A resposta tá certa, só que não respondeu o que eu pedi. Verdade. E ele vai pedir como é que faz para reverter a entropia. Mas eu quero ver alguém tirar dessa. Não, se ele perguntar na prova como faz para resolver a entropia, reverter a entropia, aí essa é a resposta por enquanto. 32. Bom, então eu quero agradecer. O Guilherme caiu, mas eu quero agradecer ao Guilherme, quero agradecer ao Antônio, ao Christian pela participação. Né? Eu quero agradecer você, ouvinte, por chegar até aqui, né? Comentou ali embaixo 42, a gente ficou aí 2 horas quase papeando sobre um conto absurdo, inenarrável, porque, sei lá, eu vou até jogar minhas folhas para fora aqui, porque eu não aguento mais pensar nesse conto. Mas é isso aí. Muito obrigado por assistirem, por ouvirem isso aqui, seja em qual plataforma, no Spotify. Compartilhe aí para aquele seu amigo que quer conhecer um pouquinho, que está sempre aí falando da vida, do universo e tudo mais, aquele cara que é meio louco das ideias, tipo a gente, e que talvez possa gostar desse conto e possa curtir uma boa conversa. Eu achei bem bacana essa experiência de comentar esse texto. É um texto muito bom mesmo. Eu mesmo, como professor, eu passei para todos os meus alunos nesse momento aí de aulas não presenciais. Eu sair um pouco dessa coisa eu como professor de matemática, calcule isso, calcule aquilo lá, fazer conta e tal, tudo mais. E eu queria tentar também fazer uma atividade que envolvesse interpretação de texto. Então eu coloquei esse texto para os alunos e eu estou debatendo com eles ainda nesse momento, não fechei essa atividade, ela ainda está acontecendo. E eu defini alguns pontos que os alunos têm que discutir para até eu concluir a atividade. Então, eu acho bem bacana porque os alunos, eles vêm com uma leitura bem superficial no começo, eles colocam, não entendi nada. É bem como a gente estava na primeira vez que leu também. Uhum. Aí eu vou provocando, eu coloco uma perguntinha ali, uma lá, eu comento isso e aquilo, e eles vão pesquisando por fora, até que vão começando a entender a complexidade do texto, e é bem bacana, eu como professor ver o aluno melhorando essa interpretação de texto. Então fica a dica não só para lazer o texto, mas para quem é professor que talvez esteja vendo, é uma atividade bem bacana de fazer com os alunos, eu recomendo. Sim, então tu tá usando os alunos para te explicar o texto. Isso, porque eu quero que alguém me explique esse texto, eu não entendi ele. Pô, a gente passou aqui 2 horas discutindo, tu vai me dizer que a gente não conseguiu explicar. É verdade. Deu. Antônio, finalizações, comentários finais? Cara, eu fico realmente lisonjeado com o convite. Espero ter participado à altura, se é que tinha alguma expectativa. Foi ótimo. Claro. Foi bom. Foi ótimo. Conheci esse texto, na verdade, não na íntegra, mas um resumo dele no livro do Hiperespaço, do Mikio Kaku, que o Asimov usa o tempo todo o termo ali. E lá, se eu não me engano, não tem o texto todo, acho que só um resumo dele. E quando eu reli o texto na íntegra, relembrei desse episódio de ler no outro livro. E literatura, física e ficção científica sempre me atraiu, eu gosto muito disso. Hoje não cobro ou não peço tanto para os alunos lerem, porque estou trabalhando mais com ensino superior e ali é um pouco mais de recomendação e indicação. Quando eu trabalhava com ensino médio, eu fazia como o Christian, leia isso aqui e vamos debater, vamos discutir, porque não adianta só a gente ficar fazendo conta e discutir as contas, as equações. Verdade, se o cara é uma conclusão que eu cheguei. Não tem ideia, né? A gente tem que promover a leitura. A cultura. Infelizmente, como professor de física, eu acho mais importante que o nosso aluno saiba saber ler, escrever e eventualmente fazer as contas básicas do que, sei lá,
interpretar a entropia ou discutir a expansão do universo. A gente Instigar a precisa, ter perguntas, né? em todos os sentidos, porque a gente tem temas profundos, como o próprio conceito, que a gente podia se aprofundar nisso e gerar mais uns 10 podcasts sobre isso. Com certeza. Mas acho que a proposta é mais a gente fazer uma coisa inclusiva, de trazer o pessoal para a ciência e mostrar que existe, dentro da literatura, discussões científicas sérias, profundas. A gente pode discutir isso a sério ou a gente pode fazer uma brincadeira, como a gente fez aqui, uma mescla dos dois. Ora, discutindo um pouco de física e matemática, ora, brincando bastante, mas falta esse tipo de coisa na educação como um todo. Eu acho importante que a gente possa discutir, que exista esse tipo de atividade. De novo, fico muito feliz de ter sido convidado e espero que tenha agradado aí ao host e aos ouvintes. Muito obrigado mesmo. É isso aí, né? Eu também agradeço muito pela participação, né? Tanto do Sua quanto do Christian, porque acrescentaram demais. Eu e o Guilherme, se a gente fosse discutir isso aqui, a gente ia ficar tipo 10 minutos falando assim, ó, como é que é o texto? Ah, é assim. Não entendi, tu. Ah, também não. Tchau. Obrigado pela participação. Bom, Guilherme, alguma finalização aí? Senão a gente... Não. Mas quase como uma espécie de co-host aqui já também do podcast já. Obrigado por estar ouvindo até aqui, quem está até aqui, obviamente, né? E até a próxima. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça de assinar o canal aí, se inscrever, compartilhar para todo mundo que você quiser. Se você realmente chegou até aqui, você é um guerreiro dos infernos. Você realmente não tem nada para fazer da vida, ou você tá... Né? Porque a gente está realmente há muito tempo aqui. Eu vou ter que editar isso, vai demorar muito. Mas, enfim. Vai sair amanhã de noite. A gente está gravando no sábado, vai sair no domingo. Me comprometo. É isso aí. Então vamos ficar umas 2 horinhas aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela participação. Então, a entropia, na verdade,